A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui hoje mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Para estarmos aqui, irmãos, continuando, no estudo para a glória de Deus a respeito do livro de Salmos, Hoje, aleluia, chegamos aqui no Salmo de número 40, Que maravilha. É tão maravilhoso, irmãos, que vemos na Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, vários passagens na palavra de Deus, a qual fala de acontecimentos, eventos lá, que teve o número 40, Tanto de idade como dias. Irmãos, isso é maravilhoso. Que assunto, se um dia Deus preparar, paralelo, a gente falar sobre o 40 na Bíblia, o número, dias, anos, irmãos. Que maravilhoso, Mas, aleluia, só uma curiosidade aqui pra gente estar falando. E vamos aqui, irmãos, no Salmo 40, Glória a Deus, escrito aqui, Inspirado pelo Espírito Santo ao rei Davi, aleluia, ao cantor Mor, Salmo que tem 17 versos, aleluia, a qual vamos ver aqui o título, que fala assim, Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Aleluia. Vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler aqui do verso 1 ao 3, E a gente vai, alguns versículos, ler 2, 3 versículos e comentar. Uns vamos ler um só. Aleluia. E assim nós vamos meditar aqui, irmãos, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Verso 1 fala assim, Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. Irmãos, nós vemos aqui, é tão maravilhoso, no verso 1, irmãos, Davi falando, aleluia, esperei com paciência no Senhor, oh glória. Irmãos, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, na vontade de Deus, no propósito de Deus, que você aí, irmão, nós aqui, aleluia, que temos que entrar, que temos que viver, aleluia, a vontade do Senhor na nossa vida. Irmãos, uma das coisas que nós vamos aprender na nossa caminhada cristã, irmãos, isso nós vamos aprender na prática. Vamos ler, estudar, ver isso registrado na palavra, mas fazer igual o Tiago nos ensina. Não ser só ouvinte, mas praticante. Aplicar isso na nossa vida, na nossa conduta diária, é ter paciência, irmãos. Quem é apavorado, precipitado, como está escrito lá em Provérbios 19:2, ou em outras passagens, inquieto, não sabe esperar, ansioso ou ansiosa, não consigo esperar. Com Deus, você irmã, você irmão, fala isso para mim, na escola dele, que ele nos ensina, vamos ter que aprender na escola do Senhor a ser paciente, a esperar, oh aleluia. Irmãos, isso só para quem quer obedecer, irmãos, quem quer ser obediente à voz do Senhor, tem que ter paciência. Irmãos, tem que ser moderado, ter moderação. Irmãos, para saber esperar, temperança, a palavra fala, oh aleluia, domínio próprio, irmão. Irmãos, só Jesus na causa para ter misericórdia de nós, começando por mim, irmãos. A gente ter paciência para aguardar, acreditar, aleluia, perseverar, oh irmãos, aleluia. Vamos falar algo aqui que
queimando no nosso coração aqui, oh glória, ser resiliente, né? Maravilha. Jesus é bom, oh glória. Ter paciência, irmãos. Irmãos, na vontade de Deus você tem que ter paciência, irmãos. Não desespere, irmãos. Quando você, irmão, se desespera, fica impaciente, nós estamos dizendo nas nossas atitudes que nós não confiamos no Senhor, irmãos. Irmãos, se a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, se fôssemos entrar aqui, irmãos, nesse assunto com mais detalhes, com mais profundidade, irmãos, íamos ter que ficar aqui 1h30 falando, irmãos, mas não podemos. Vamos ter que ter breve aqui. Irmãos, Deus, ele é tão poderoso, Deus, ele é tão grandioso na sua sabedoria, irmãos. Deus, irmãos, falando ele, o Senhor, Todo-Poderoso, que está aí com você agora, seja de dia, de tarde, de noite, de madrugada, que você está vendo esse Salmo 40, Deus está aí com você e aqui com nós aqui, aleluia. Ele nos ensina na sua palavra, não estou saindo do assunto, irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Oh, glória, aleluia. Irmãos, se você trabalha 8 horas por dia, trabalhe só 8 horas por dia, irmãos. Se você saiu do seu trabalho, o trabalho ficou lá. Chegou na sua casa, é um outro tempo, irmãos. Oh, aleluia. Irmãos, você tem que ter, tem gente que é impaciente, irmãos. Ele quer trazer as coisas do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Ele não sabe separar. Ele não sabe viver o tempo. Ele não sabe ter paciência. Paciência, paciente. É tão interessante, irmãos, nós vamos aprofundar. Não posso fazer isso, mas vou tentar ser rápido aqui. Paciência, se a gente for pegar derivações dessa palavra, e lá no grego fala sobre resistência. Irmãos, você tem que ser resistente na força de Deus, irmãos. Você tem que separar as coisas, irmãos. Há um momento, aleluia, do trabalho, há um momento da sua casa, há um momento com a família, há um momento, irmãos, que você tem que tirar para Deus. Ô, irmão, você tem que crer, aleluia. Crê no Senhor, irmãos, que cuida de você. Crê no Senhor que pode mudar a sua história. Aqui o salmista, irmãos, ele fala assim, ó, se inclinou para mim, irmãos, um Deus tão santo, um Deus tão poderoso, um Deus, irmãos, aleluia, que nele não há maldade, nele não há imperfeição, ele é perfeito, ele é maravilhoso, irmãos. Ele se inclina para você e para mim, irmãos. Para pensar só nisso, irmãos. Se fôssemos parar aqui, irmãos, olha, não precisa falar mais nada. Para te ouvir, irmãos, para te atender. Para ouvir o seu gemido, o seu clamor e te responder, irmãos. E você fica aí se lamentando, chorando, reclamando, dizendo que você não é nada, que você é um pecador. Também sou, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas temos que ter paciência em Deus, irmãos, para buscar que o poder dele entre na minha vida e na sua e se aperfeiçoe na minha fraqueza, e nós viemos ser transformados, aleluia, de glória em glória, diz a palavra. Irmãos, Deus se inclina para te ouvir. Nesse dia, tarde, noite ou madrugada, agora, Deus está se inclinando para ver o desejo do seu coração, irmãos. Aleluia, eu creio, irmão, tenho certeza disso, em nome de Jesus. Por misericórdia e bondade, por graça do Senhor, irmãos. Deus está se inclinando. Deus quer ouvir, irmãos. Aleluia. Manando kopubia-hamaga. Deus quer ouvir o clamor que sai da sua alma. Aleluia. Diz aqui a palavra. Ele ouve, oh glória, ele se interessa, oh aleluia. Verso 2 aqui, de um lago horrível, irmãos, Jesus amado, oh aleluia. Irmãos, a gente não vai conseguir hoje aqui comentar todo o Salmo 40, vamos ter que fazer 2 vídeos, mas glória a Deus por isso, aleluia. Um lago, irmãos, horrível. Algumas traduções... Aqui, ó, tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Irmãos, lago, oh Jesus, algumas traduções falam poço. Irmãos, meu Deus, aleluia. Nós vemos na palavra, irmãos, que alguns homens de Deus, quando estavam comprometidos com Deus,
com a sua palavra, com a sua verdade, com a caminhada cristã, irmãos. Eles foram colocados em poço, em cisterna, em prisão, por obedecer à palavra de Deus, irmãos. E é tão maravilhoso, irmãos, aleluia, que quando... Vou dar um exemplo deles aqui, Jeremias. Tem outros, irmãos. Não tá como a gente se aprofundar mais. A Bíblia fala que Jeremias é tirado lá da onde ele estava para ir se apresentar perante o rei. Irmãos, preso num lago, num poço, numa cisterna, por amor a Deus e a sua palavra. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, meu Deus, aleluia, não estamos fugindo do texto, do contexto, sobre ter paciência, irmãos. Oh, aleluia. A Bíblia fala para nós, irmãos, que quando ele vai perante o rei, ele fala, ele entrega tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, tudo aquilo que Deus tinha mostrado a ele, dentro da sua palavra. Ele falou tudo aquilo que Deus queria que ele falasse, irmãos. Ele não colocou seu achismo, sua vontade, o seu parecer, uma autojustificação que às vezes muitas pessoas querem fazer quando estão passando uma luta, uma prova, uma situação. Não, irmãos. O nosso Deus é justo. O nosso Deus, ele é justo, irmãos. Ele não prova ninguém além daquilo que a pessoa pode aguentar. Irmãos, biblicamente, até é errado, irmãos, nós temos dó de alguém, irmãos, porque a gente não sabe que posição, que situação que aquela pessoa está vivendo ou procurou para estar vivendo, irmãos. Porque Deus é justo, irmãos. Tem que colocar isso bem claro na nossa mente. Às vezes são escolhas, são coisas que a pessoa está colhendo. Se planta as coisas no espírito, diz a palavra, vai colher a vida eterna. Mas se planta na carne, corrupção. Da lei, irmãos, de Gálatas 6 ali que fala, da colheita ninguém passa, irmãos. Então aqui, Jeremias, ele é colocado perante o rei, diante do rei, ele prega a palavra, ele fala a palavra como ela tem que ser falada, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que quando ele fala aquilo que Deus manda ele dizer, ele volta, irmãos, volta lá para a cisterna, para ser alimentado com pão e água. Alguém fala assim, mas era para ele ter tido vitória. Não, irmãos, ele voltou ali a ter que aprender a mais ter paciência, acreditar no Senhor, irmãos. Eu acredito, irmãos, pelo Espírito de Deus que está aí com você, que nesta tarde, dia, noite ou madrugada, você aí está passando uma situação. Você pode estar envolvido dentro de um poço, de um lago, aqui fala, ó, horrível, charco de lodo. Por quê? Se você está sendo colocado ou está nessa situação, irmãos, porque você está comprometido com Deus e a sua palavra, em obedecer a palavra e fazer aquilo que Deus quer, irmãos, pode ficar tranquilo, paciente, irmãos, que Deus, ele vai te dar a vitória completa. Mas se você é irmão, você procurou, você escolheu, você abriu a sua boca, alguma coisa você fez, e você se colocou nessa situação, irmãos, e você está colhendo aquilo que você plantou, irmãos, tenha paciência também. Peça misericórdia para Deus, irmãos. Se arrependa. Peça, Senhor, me perdoa. Que Deus, na hora certa, fala aqui, ó, esperei com paciência no Senhor. Ele vai te atender, vai te ajudar, vai te tirar dessa situação, aleluia. Vai te dar vitória. Mesmo que você errou, que você falhou, o Senhor vai te tirar para você não voltar novamente, irmão, a praticar, a fazer, a escolher, a desejar algo que seja errado, algo que te colocou nessa situação. Deus, ele tira, porque ele é misericordioso, mas ele quer ver um desejo no seu coração, um arrependimento. Irmãos, se formos falar aqui, são várias áreas que as pessoas se colocam, é na área sentimental, conjugal, material. A pessoa não quer se libertar de um vício, irmãos, e prefere estar lá, aí vem o preço, irmãos, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Irmãos, a pessoa se entra num lago,
de lodo, um charco horrível, irmãos. Aqui fala, a Bíblia fala horrível, irmãos. E a pessoa precisa ser tocada, a pessoa precisa ser curada, irmãos. E Deus, ele pode te tirar, diz a palavra aqui, ó, pôs os meus pés sobre uma rocha. Quando fala de rocha na Bíblia, irmãos, fala de firmeza. Rocha é segurança. Rocha, a nossa rocha, irmãos, é Cristo, é a palavra dele. A nossa rocha é o Senhor, irmãos. A nossa rocha que nos sustenta é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Você pode ter procurado essa situação aí, irmão, mas Deus, aleluia, ele pode e quer te tirar desse lago de horrível, seja desse poço que te colocaram. Jeremias, ele foi lá porque ele estava pregando a palavra. José, quando foi colocado ali por seus irmãos, porque estava fiel a Deus, foi injustiçado, mas teve uma grande vitória. E outros homens na Bíblia. Mas se você foi pelos seus próprios pés, pela sua própria escolha, sua própria língua, você falou demais alguma coisa, peça misericórdia, que Deus é rico em misericórdia, diz a palavra. Ele apaga todas as tuas transgressões e não se lembra mais, diz a palavra. E ele pode te tirar e te firmar os seus pés na rocha. Rocha é a palavra, rocha é Cristo, é o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E diz aqui, ó, firmou os meus passos. Irmão, irmã, quando você quer, quando nós queremos, quando nós desejamos, aleluia, Deus, ele firma os nossos passos na rocha. Irmãos, tem um processo da paciência, da espera, de crer, de esperar em Deus, irmãos. Deus, ele faz tudo certo. Deus, ele não erra. A Bíblia fala que ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Deus, ele tem o controle nas mãos. Quando fala em esperar e ter paciência, irmãos, é crer nele, é acreditar nele, é confiar nele. Irmão, você pode olhar com seus olhos, nós podemos aqui olhar, irmãos, seja na área do trabalho, espiritual, ministerial, seja a área que for, irmãos, e aos olhos não está acontecendo nada. Espera com paciência, irmãos. Creia, acredite, confie, irmãos. Mesmo que você esteja passando uma situação que você se colocou, seja um vício, seja uma dependência de algo, Deus, ele pode te libertar, te curar, te transformar, mudar a sua vida, firmar você na rocha, firmar seus passos, aleluia. Verso 4 aqui fala, bem-aventurado, é feliz, é bem-sucedido o homem. Aqui quando fala do homem na Bíblia, irmãos, fala da mulher também, que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Irmãos, quando fala aqui bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, é o homem, a mulher que acredita em Deus e na sua palavra, que tem a palavra de Deus como a sua bússola, sua referência, sua regra de vida, irmãos. Quando fala que não respeita os soberbos, irmãos, não é que vai brigar, não é que vai discutir, não é que vai tratar mal, não vai aceitar o que o soberbo fala, irmãos. Não vai aceitar aquilo que o soberbo diz. O verso fala aqui, ó, Jesus amado, aleluia. Verso 4, nem os que se desviam para a mentira, irmãos. É tão fácil as pessoas, irmãos, acreditar naquilo que é mentira, do que acreditar na verdade da palavra, irmãos. É tão fácil ir para o caminho largo, irmãos, que não traz renúncia, que não traz, você tem que escolher a se sujeitar, a perseverar, a esperar em Deus, irmãos, para crer nele, na sua vontade, irmãos, e isso é difícil, irmãos. Isso traz renúncia, abnegação da sua vida e da minha, compromisso, fidelidade a Deus, irmãos. Aí para o caminho da mentira, aquilo que agrada o corpo, ao corpo nosso, que é uma luta constante, é fácil, irmãos. Mas aqui a palavra fala, ó, que bem-aventurado é o homem, aleluia, que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem que se desvia para a mentira. Não, irmão, fique na palavra, irmãos. Vamos ler só o verso 5 aqui para a gente encerrar hoje. Aleluia. E na próxima, nós vamos continuar o 40 para a gente finalizar. Fala assim, ó. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não podem se contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, manifestá-los, mas são mais do que eu possa contar. Irmãos, quando
quando nós entendemos o caminho da paciência, esperar, acreditar, deixamos aquela vida errada que nós nos colocamos, irmãos. Mas se você está passando um funil aí, num poço, e Deus, Ele te colocou, Ele vai te tirar por causa da palavra, porque há fidelidade no seu coração. Aleluia. E nós colocamos a nossa confiança no Senhor, irmãos. Não nos envolvemos com os soberbos, com os mentirosos. Aqui fala que nós vamos testemunhar, irmãos, vamos falar das maravilhas que o Senhor tem operado. E os teus pensamentos não se pode contar. Porque a gente, irmãos, para entender as coisas de Deus, tem que ouvir, crer, esperar, para entender a vontade dele, irmãos. Não é na hora. Vai dias, às vezes vai anos, para um mandamento, algo que Deus tem para sua vida se cumprir, irmãos. Isso acontece comigo, com você. Louvado seja Deus. Fala aqui assim, ó. Não se podem contar diante de ti. Quisera eu anunciá-los e manifestar, mas são mais do que eu possa contar. Verso 5, vamos parar por aqui, irmãos. Aleluia. As coisas de Deus são coisas espirituais, irmãos. Para a gente entender, temos que ser espirituais. Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia fala assim, que os que não andam segundo a carne, não há condenação alguma. Mas andam segundo o Espírito, tem que andar segundo o Espírito, irmãos. Tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que ter uma vida de oração, de jejum, de busca, de dependência, para nós ouvirmos a voz do Santo Espírito, irmãos, e entendermos a sua vontade, e o Senhor, Ele vai revelando, Ele vai mostrando, Ele vai dizendo. Por isso que Paulo falou, o que eu conheço hoje é em parte, estamos conhecendo pouco a pouco, irmãos, e criando experiência, na paciência, aprendendo com o Senhor, amém? Vamos parar aqui no verso 5. Deus te abençoe. Deus seja com a sua vida, te ensinando como nós precisamos aqui aprender, irmãos. Esteja junto com nós aí, irmãos. Não deixando de dar a sua visualização para o canal estar sendo bem visto, para a glória de Deus. E essa palavra, irmãos, possa alcançar pessoas e haja libertação, haja cura, haja transformação. Irmãos, compartilhe esse link. Deixa um comentário aí, irmãos. Pedimos muito para os irmãos que estão inscritos no canal. Perguntas, pedido de oração, para estarmos conhecendo os irmãos, falando. Irmão, você, sempre falamos isso aqui, você faz parte desse ministério, irmãos. Juntos somos mais fortes, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.